Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal muito importante acerca da tecnologia. Hoje estaremos abordando acerca dos métodos construtores. A partir dessa aula você vai ter a oportunidade de tirar todas as suas dúvidas que você tenha a respeito. Então vamos começar com algumas definições. Temos 3 definições aparecendo aí na sua telinha. A primeira definição diz que é um método especial. Existem vários métodos, especificamente na linguagem Java e também na programação orientada a objeto. Esse é um método especial utilizado para inicializar objetos no momento que eles são criados. Então, criou-se um objeto, existe a partir de então um método construtor. É basicamente isto que essa definição está dizendo. Herbert, ele fala no seu livro de Java que um construtor ele inicializa um objeto imediatamente após sua criação. Também está casando com a ideia que falamos anteriormente. E por fim, para você entender de uma vez por todas, construtor é um método que prepara o objeto no momento em que ele nasce. Pronto. Entendendo acerca disto, vamos adiante para poder falar sobre algumas características de um construtor. O método construtor, ele possui o mesmo nome da classe, é a primeira característica. Se a classe é pessoa, o método construtor também se chamará pessoa. Se o P é maiúsculo, o método construtor também terá um P maiúsculo. Enfim. Segunda característica, não possui tipo de retorno, nem mesmo void, como os métodos que já conhecemos. Terceiro, são 5, né? É chamado automaticamente quando um objeto é criado. Então, se um objeto for criado, ele já é chamado automaticamente. Uma característica também, as duas últimas, é que o método construtor ele pode receber parâmetros e também ele pode existir sobrecarga de construtores. Em outras palavras, vários construtores diferentes na mesma classe. Isso dá uma ideia muito interessante chamada de polimorfismo. Se você tiver alguma dúvida, é só assistir nas aulas anteriores que rapidinho você vai entender o que eu estou dizendo a respeito dessa definição. Vamos para a prática. Vamos colocar aqui a mão na massa. Criamos aqui um pacote construtor, tem uma classe pessoa, temos 2 atributos na linha 5 e 6, nome e idade, e temos aqui finalmente um método construtor, mas o objeto não foi criado nessa classe. Ele foi criado na classe principal, que é a classe que nós estaremos trabalhando. Enfim, além do método construtor, esta classe ela apresenta também o método apresentar. É muito simples. É só para exibir o nome, colocado no atributo nome, e a idade colocada no atributo idade, quando é chamado através do método construtor. Mas vamos entender na classe principal. Você consegue observar que está dentro do mesmo pacote, construtor, ok? E temos aqui uma classe que nós intitulamos main. Podemos botar principal. O certo é que essa classe tem um método principal e aqui há a criação do objeto P1. E aqui vamos passar por parâmetro os atributos de nome e os atributos de idade e por fim apresentar o método que exibirá as informações, que meu nome é, aí tem o nome e eu tenho e vai exibir também a idade. Quando eu faço um teste aqui no meu console, eu posso utilizar uma IDE chamada Eclipse para codificar ou qualquer outra IDE que você achar mais familiar e mais simples. O certo é que, através dessas duas classes, no mesmo método, ou melhor, no mesmo pacote, eu vou ter esse retorno, porque aqui Daniel vai ser o meu atributo nome e 30 vai ser o meu atributo idade. Tranquilo? Para finalizar, de entender de uma vez por todas, eu vou enfatizar tudo que a gente falou. O que aconteceu no código? Simples. O Java criou o objeto, daqui a criação P1. O construtor é chamado automaticamente, que nós vimos anteriormente, e ele coloca valores nos atributos, ok? Então, espero que você tenha sanado todas as dúvidas acerca de esse método tão especial e tão importante na programação orientada a objeto. E até uma próxima oportunidade.